o ganho secundário, tá? Ele é muito, muito complicado, principalmente quando você está fazendo o tratamento de depressão, tá? O que é o ganho secundário? O ganho secundário é quando a pessoa ela tem um transtorno, né? Quando a pessoa tem... Não, estamos falando de depressão, vamos trazer depressão aqui, né? A pessoa tem depressão e é uma coisa ruim. Ela sabe que é uma coisa ruim, é um sentimento que incomoda ela, é uma série de coisas que estão atrapalhando a vida dela, mas muitas vezes o nosso cliente tem, muitas vezes não, todas as vezes que a gente tem um transtorno, a gente tem um ganho secundário. O que significa isso? Significa que eu tenho um ganho positivo ao ter esse transtorno. Tá? Pode parecer meio estranho falar isso, e eu não estou querendo nem dizer para vocês que é você que é o culpado de ter depressão. Não é isso, tá? Mas o ganho secundário, tá? Ele está fortemente ligado à não recuperação dos nossos clientes, tá? Porque, vou trazer de novo o caso dessa senhora que eu estava fazendo, uma senhora de 65 anos que eu fiz esse tratamento, tá? O marido dela traiu ela, certo? Ela começou a entrar numa depressão, uma depressão profunda, tá? Ela não... ela só vive na cama, ficava no escuro e uma série de outras coisas, né? Qual é o grande problema que a gente tem? Olha só que interessante sobre o ganho secundário. Né? Conversando com ela, perguntei, e aí, como é que é a sua rotina? Deixa eu entender melhor como que a depressão te afeta, né? Ela fala, olha só, 5 horas da manhã, o meu marido, ele acorda para correr, para caminhar na rua. 6 horas da manhã, o meu marido acorda para correr na rua. Então, para caminhar na rua, né? Ele é um senhor. Então, 5:30 da manhã, eu e ele acordamos. Eu levanto, vou lá e começo a fazer o café. Começa a fazer o café. No meio do café eu começo, tô me sentindo muito mal, preciso deitar. Ela vai deitar, o marido vai lá, termina de fazer o café. Na hora, o marido vai caminhar, ela volta para deitar na cama, fica na cama até perto do meio-dia, umas 10 e pouca. Né? Ela ia lá, começava a fazer o almoço, falava, tô me sentindo muito mal, não posso continuar o almoço. O marido ia lá e assumiu o almoço. Ou seja, a mulher, toda vez que ela não queria fazer algo, ou toda vez, ela sempre usava de desculpa a depressão para não precisar fazer as coisas. Então, olha só que interessante, o ganho secundário que essa cliente tinha, né, era o quê? O marido sempre fazendo coisas para ela. Mas não se engane achando que ela é preguiçosa, que ela não quer fazer as coisas. Né? Entenda isso como um mecanismo de defesa dela. Olha só que interessante. Ela tá vendo que o marido dela, por exemplo, o marido dela traiu ela, e ela vê que o marido dela tá em débito com ela, em dívida com ela, certo? Então, quando ela faz isso do marido servir ela, do marido fazer as coisas para ela, né? Ela vê isso como uma maneira de para recompensar, digamos assim, né? Olha só, você fez aquilo lá no passado, você precisa me recompensar de alguma maneira, né? Então, esse ganho secundário é muito forte, porque olha só, se ela se livrar da depressão, certo? O marido dela não vai mais assumir as coisas para ela, logo não vai mais pagar por aquilo que ele fez lá no passado. Né? Então, olha, primeiro ponto, olha que interessante. Segundo ponto, olha que incrível que é a mente das pessoas. Né? Essa senhora comentou comigo que tudo isso acontecia, mas quando chegava às 7 horas da noite, ela falou, Jason, 7 horas da noite, tudo escorria, tudo ia embora. Eu me sentia bem, eu e ele sentamos para assistir televisão no sofá, a gente assistia coisa, comentava, eu ria, outro dia de manhã, afundava de novo. E isso acontecia a semana toda. Chegava no sábado não tinha problema nenhum. No sábado eu me sinto bem, no sábado a gente chama um grupo de amigos para ir lá em casa, a gente joga uma canastrinha, joga um buraco, né? Faz ali um carteado, né? Tudo bem, no domingo vem a minha família, almoça ali, a gente se sente muito bem, na segunda volta tudo de novo, né? Olha só que interessante, um outro mecanismo de defesa que essa cliente encontrou, né? Na depressão, que era o quê? Se eu tenho depressão, né? A depressão dela só acontecia durante a semana e durante o dia, né? Por quê? Porque era uma maneira que a mente dela encontrava de manter o marido dela sempre dentro de casa. Se eu tô com depressão, se ele tá fazendo as coisas para mim dentro de casa porque eu tenho depressão, se ele tá dentro de casa, ele não tá na rua, não tem chance de se encontrar com aquela fulana ou com outra fulana, que já faz 25 anos que aconteceu, né? Então, a pessoa começa a perceber isso inconscientemente. A pessoa não é o consciente dela que vê isso. É totalmente inconsciente. Né? Ela não tem controle sobre isso. Tá? Ela nem percebe que isso está acontecendo.